Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma live aqui no Política FC. Esperar o pessoal entrar. Boa noite, Eric. Vou esperar. Boa noite aos que estão entrando. Sejam bem-vindos a mais uma noite de lives aqui no Política FC. Pois bem, tão pertinente como foi o dia importante como foi o dia de ontem, hoje a gente vai dar continuidade à fala, né, da live dos meninos, para quem acompanhou aqui. Para quem não acompanhou, recomendo inclusive que visualizem no perfil do Política. Hoje a gente vai continuar a falar sobre eleições. E a ideia da live de hoje, ela veio a partir de uma conversa muito informal sobre o entendimento da onde vai meu voto, qual é a segurança que eu realmente tenho durante esse pleito eleitoral, durante o processo eleitoral. E foi uma surpresa muito grande quando, durante uma conversa totalmente aleatória e informal, eu fui banhada, né, fui presenteada com muito conhecimento de uma pessoa que eu admiro muito, e aí eu convidei ela pra live e eu falei assim, mais do que nunca, vamos aproveitar essa sensação pós-eleição pra gente conversar sobre o assunto. Deixa eu ver se ela chegou já por aqui. Pronto, chegou sim. Hoje eu vou ter que convidar Olivia Serrano, ou Olivinha, que eu não vou conseguir chamá-la de outra forma, para participar da live com a gente, pra gente falar sobre a segurança do processo eleitoral, sobre todo o processo eleitoral, sobre todas as suas vertentes e diferenciações que nos deveriam ser ensinadas, como eu falei para ela, desde da nossa infância no processo de educação, e presentear, eu acho que a todos que estão assistindo, com o tamanho conhecimento que ela tem a nos oferecer. Boa noite, Olivinha. Seja bem-vinda aqui à live do Política FC. Boa Eu costumo noite. dizer que aqui no Política a gente faz uma conversa mesmo, tá? A gente se sente muito à vontade. Convido a todos e agradeço a todos que estão ingressando aqui. Boa noite mais uma vez, os que chegaram depois. Por isso que eu aceitei, que era uma conversa bem informal. Convido a todos que, por favor, caso tenham dúvidas, o tema é bem importante, o tema é bem significativo para todos nós de entendimento. Então, por favor, contribuam, tragam opiniões, comentários e qualquer dúvida que vocês tenham sobre o assunto. E para começar, eu estou aqui falando com uma pessoa que tem história para contar, obviamente, mas também que tem muita informação para passar. E eu queria que você se apresentasse inicialmente. Quem é Olivia Serrano e a sua representação toda sobre o tema de hoje? Eu me aposentei do TRE o ano passado, e depois de quase 30 anos de serviço no TRE. E desde na eleição de 2008 até a eleição de 2018, eu fui componente de um grupo, porque esses grupos são criados temporariamente em anos de eleição. E eu compunha o grupo Urnas, que se dedica exclusivamente às urnas fisicamente. Então, isso também sou graduada em processamento de dados. E esse ano foi a primeira eleição que eu sabia que eu ia chorar. Fica à vontade, a gente tem família. Eu fui só eleitora e queria dar os parabéns ao TRE. Muito organizado, me senti segura quando eu fui votar. A eleição realmente é muito bem organizada, sem problema nenhum. Eu tive acesso às salas, porque quando você está trabalhando, você fura as filas, né? Porque não pode ficar empatado na fila, então a gente tem um outro acesso. E pela primeira vez eu fui só eleitora e fiquei muito satisfeita. Parabéns, TRE. Que bom. É bom, né, saber que tudo que foi plantado também por seu trabalho está sendo colhido e poder ser vivenciado da forma que é. E talvez a sua sensação seja compartilhada com vários que estão aqui, que também passaram, obviamente, por esse processo
que acredito que, como muitos, despertem dúvidas e tenham interesse de saber sobre todo esse processo eleitoral. E aí eu queria partir já de algumas perguntas, mais uma vez lembrando de todo mundo que está aqui, se quiser, se sinta à vontade de fazer perguntas para a gente sobre um assunto tão importante. Lembrando que são noções básicas. Pois bem. A gente está passando por um processo de modernização, né, cada vez mais virtuoso, cada vez mais complexo, sobre a parte das eleições. Atualmente, muito recentemente, tivemos um confronto, inclusive, com o cenário americano do processo de votações. E aí, a minha primeira pergunta é essa. Eu gostaria de saber muito o que foi que fez com que esse processo de modernização acontecesse no Brasil, né? Qual foi as demandas iniciais que desencadeasse esse cenário novo, mas tão importante, da votação eletrônica. Raposo, eu vou fugir um pouquinho do assunto. Vai parecer que eu estou fugindo, mas é para chegar aonde você quer. Fique à vontade. Eu queria parar aqui um pouco essa baixíssima autoestima que nós temos de que nada no Brasil pode ser seguro, nada no Brasil presta, nada no Brasil é top. Eu fiz uma listinha aqui bem pequena de algumas coisas que nós somos top. E eu queria só ler essa lista aqui e, inclusive, a gente perceber por que isso aconteceu. Por exemplo, a Embraer, nós produzimos aviões e isso partiu da cabeça de 2 oficiais da aeronáutica lá nos anos 60. E isso foi levado a sério. A Embraer hoje é top. No mundo todo é top. A Petrobras, não a Petrobras política e econômica, não é essa. A Petrobras técnica, top. Nossas hidrelétricas, top, graças ao nosso relevo que permitiu isso e alguém sacou que isso era muito bem possível e provável. Uma coisa curiosa que me informaram, nossa TV digital é top. Alguém sabia disso? Eu não sabia. Sabe por quê? Isso que é engraçado. Não é porque nós viemos na corrida desde o início, pelo contrário, é porque nós saímos atrasados. Então, nós pescamos o melhor da TV japonesa já progredida, a TV europeia também já avançada, e fizemos a nossa. Nossa TV digital é top. Nós somos o primeiro país no mundo a reciclar alumínio. Por quê? Porque nós bebemos muito, sim. E também porque nós temos muitos pobres para colher nossas latas. Então, é até um top, né? Dúbio, mas somos top. E a Receita Federal, nosso sistema da Receita Federal é top. Por quê? Porque precisamos inibir a imaginação dos nossos contribuintes. E aí eu chego aonde você quer. Precisamos também, lá atrás, inibir a criatividade de nossos eleitores e de nossos candidatos. Foi daí que percebeu-se claramente que aquelas cédulas de papel eram risíveis, né? Então, o voto eletrônico veio para dar segurança à eleição. E eu acho que é uma pergunta que não quer calar. Eu vou enfatizar esse ponto, então, algumas vezes. E obrigada, como brasileira, por nos permitir esse cenário de autoestima, né? Passamos por tantos processos de deflagração, de baixa estima e enfim. A votação eletrônica tem a ver de uma demanda de um cenário obscuro, né? Nesse processo, a gente também percebe que houve, não só quanto à presença da urna, mas todo o sistema envolvendo o processo eleitoral, ele foi
muito impactado com o processo de modernização e de tecnologias inseridas. Além da própria urna, zonas, a escolha das zonas, a distribuição dos eleitores, todo esse processo, ele veio também com esse processo de modernização ou é algo ainda que se continua com o que já era premeditado pelo TRE anteriormente? O Não, que eu quero dizer é o seguinte, a distribuição dos eleitores, zonas e não, todos esses não. A protocolos... distribuição dos eleitores é feita da mesma maneira normal. Os eleitores são divididos em seções e essas seções compõem as zonas eleitorais. É pegar, por exemplo, Salvador, dividir Salvador em regiões. Cada região dessa, por exemplo, Salvador tem 19 zonas eleitorais. Então, Salvador foi dividido em 19 regiões e as seções e os eleitores que moram nessas regiões pertencem a essa zona e seções distintas, porque cada seção só pode ter 400 eleitores. Então, vamos dizer que a primeira zona tenha 200 seções, cada seção com seus 400 eleitores. E isso é feito de uma forma bem aleatória. E isso já se fala, já é um sintoma de segurança, porque, por exemplo, quando você vai fazer qualquer coisa no seu título, você escolhe o seu local de votação, mais próximo de sua casa, ou mais próximo do seu trabalho, enfim. E a seção você não escolhe. A seção é aleatória, é o sistema que vai fazendo isso com todos os eleitores, porque já seria uma falha de segurança para mim chegar um grupo imenso e todo mundo escolher, não, eu quero votar no colégio tal, mas na seção 1. Seção 1, acabava que os mesários iam ser todos amigos. Isso, para mim, já é uma medida focada na segurança. Agora, a gente sempre encontra malcriação. Tem famílias que se chateiam porque não votam todos os familiares na mesma sessão. Votam no mesmo colégio, mas queria votar todo mundo grudadinho na mesma sessão. Não, meu bem, você vai votar cada um em uma. Então é tudo, na verdade, um planejado previamente? Isso, e sempre isso. foi assim ou isso veio junto com a urna eletrônica nas últimas Não, eleições? o processamento de eleitores é sempre assim, zonas e seções. E o cadastro de eleitores, ele agora é bem amplo e o sistema já faz essa busca automática. Para mesário, se você tiver, ele procura sempre quem tem mais o nível superior, e aí vai. Mas tem zonas que é mais difícil ter uma pessoa de nível superior, então ele vai baixando, o sistema mesmo vai se adaptando a cada região. Entendi. Então, esse já é uma das etapas de busca de segurança do processo da votação. Mas esse é bem antigo. Eu acho que desde a concepção. Bom saber, né? Ao menos isso. E aí, falando particularmente do processo de segurança da urna, né? A gente muito ouviu falar sobre agora, comparativamente nas eleições americanas, que algum motivo existia para que nós tivéssemos urnas eletrônicas e eles não. Como você falou, a baixa estima do brasileiro muitas vezes traz até fake news ou contos que fazem com que a gente pense que o nosso sistema é errado, mesmo melhor que ele seja. A urna eletrônica, ela é segura? Agora eu vou já fazer uma ressalva aqui. A gente tem mania de se comparar tudo. Os Estados Unidos não é melhor em tudo, não. Não é e nem pretende. Eles têm a realidade deles e a gente tem a nossa. Então a gente tem essa mania. Ou a gente se compara ou a gente imita. E aí, quando a gente se compara, a gente se bota lá embaixo. Não é assim, não. Não quero imitar os Estados Unidos, nem tem comparação nossa eleição com a deles. Aquilo ali é um caos, é um verdadeiro caos. Então, eu queria só começar assim, Raposo. Eu vou falar do Banco do Brasil porque minha conta é do Banco do Brasil. Tá. Então, de vez em quando eu entro na minha conta,
eu digito os mesmos dados, agência, conta, minha senha, e aí diz assim, você precisa atualizar o módulo de segurança. Então, tem dois motivos para que esse módulo de segurança seja sempre atualizado. Um é o surgimento de algum componente novo. Por exemplo, agora todos os bancos têm esse Pix, né? Só isso já é um motivo para que o módulo de segurança do Banco do Brasil seja atualizado. E o outro é atualizar para que o próprio sistema de segurança seja renovado. Então, aquele hacker que estava estudando exaustivamente aqueles códigos todos para furar o sistema do Banco do Brasil, como exemplo, ele vai voltar para o zero, porque na atualização dos sistemas, isso foi totalmente refeito. Então, isso se dá também com as urnas. De uma eleição para outra, os sistemas de segurança são totalmente alterados, melhorados, modificados, por, inclusive, introdução de algum componente novo, como agora foi a biometria. A biometria é uma coisa bem recente e é mais uma coisa de segurança. Eu quero até distinguir aqui dois conceitos. Segurança, que eu vou falar sempre, e auditoria, que é outra coisa. A auditoria é a demonstração de que aquilo está funcionando corretamente. Então, eu vou sempre falar, isso é segurança, isso é auditoria. Então, se você puder exemplificar para ficar mais claro, fique à vontade, eu agradeço. Sim, sim. Então, a segurança, a biometria, segurança, porque no tripé, que é uma eleição, que é o candidato, o eleitor e o voto, nós temos dois fatores humanos e uma máquina. Então, o fator humano, o candidato, por culpa nossa, nós não exigimos muito, nós não cobramos dos nossos candidatos, né? Então, eles ficam muito livres para não agirem ou agirem da maneira negativa. E a impunidade, que para mim é o maior mal do Brasil, que é a impunidade, isso cresce tanto que acaba que quem deveria punir é quem faz o delito. A coisa está tão bagunçada. Então, esse fator candidato, a gente precisa, eu acho que precisa mais que a gente cobre para que eles façam mais a função que eles têm de fazer e serem punidos. Eu vi ontem no resultado da eleição, aqui acompanhando aqui em casa, vários prefeitos eleitos estão subjúdice. Oh, meu Deus, se está subjúdice, como é que está lá? Né? Então, isso é estranho. Eleição, por que a eleição não foi adiada? Ficou meio confuso. A gente fica em casa mas vá votar. Por que né? Não era mais simples ter adiado a eleição? Por que o voto é obrigatório? Por que o voto é obrigatório ainda no Brasil? Para sustentar quem? Então, isso tudo é um dos tripés, um dos componentes do tripé da eleição para mim. O eleitor fica mais fácil cercear ele, a criatividade dele, como eu falo, com a biometria. Porque agora que antes você podia ter 30 documentos falsos. Agora você só tem 10 dedos. E nenhum dedo vai substituir o seu. Então, você não vai poder votar por outro candidato, você não vai poder votar duas vezes, você não vai poder votar em sessões diferentes. Então, o eleitor foi muito cerceado com o voto biométrico. Quando surgiu a biometria, milhares de títulos foram cancelados, eram duplicidades. Então, a gente já tirou 2 pontos do tripé. Vamos agora para a urna, que é o nosso objetivo até. Desculpe se eu estou divagando muito. Não, pelo contrário. Você está compartilhando informações aí que são extremamente importantes. Então, por exemplo... Eu estou aqui repensando vários pontos da Então, por exemplo, de uma eleição para outra, assim que termina a eleição, o pessoal de desenvolvimento já começa a trabalhar em mudar, alterar, como eu já falei, o dispositivo de segurança da urna.
Eu gosto de dar um exemplo, tipo assim, sabe um documento do Word? Quando você faz um documento do Word e aí você salva ele e pronto. Quando você volta para ele, que você abre ele, se você alterar, quando você vai sair, ele pergunta, quer salvar? Se você não salvar, ele continua o mesmo, né? Com aquela data antiga. Se você salvar, ele já pega a nova data. Mas imagine que você quer mais segurança para o seu documento. Aí você resolve botar uma senha. Quando você abre ele, pede uma senha. Você já está aumentando a segurança. Mas você achou a senha pouca. Não, eu vou criptografar esse arquivo. Olhe o grau de segurança que um documento seu simples está indo. Você já está criptografando. Eu vou criptografar, mas além disso, eu vou criar um código hash. Código hash para cada página. O que é um código hash? É um cálculo, é uma função hash, tipo um algoritmo, que vai pegar, eu quero por página. Então, aquela página toda vai criar um código hash de 20 caracteres e eu vou ter gravado esses hashes e se tiver alguma alteração, quando eu entrar no meu documento, esses hashes vão ser recalculados. Se alguém se mexeu no espaço, o hash não vai bater com o que eu tenho. Além disso, que eu quero muita segurança para aquele documento e para aquele diário que eu tinha. E aí eu quero que 10 pessoas assinem digitalmente aquele documento. Ou seja, agora eu não posso mais abrir esse documento nem sozinha. Todo mundo vai assinar. Então, quando eu for abrir esse documento, olha a confusão. Eu vou ter de fazer o caminho inverso. Nós 10 vamos ter de assinar digitalmente para ter o acesso ao documento. Nós vamos descriptografar o documento. Nós vamos entrar... Teve a senha também, não foi? Nós vamos entrar com a senha para finalmente ter acesso ao documento. Você imagine o grau de segurança que os arquivos da urna têm, que são monstruosamente maiores do que isto. A urna ela é particionada em vários módulos de segurança, redundantes. Só passa para o outro se o daqui for validado. Passa para o outro quando for validado. É uma coisa, é uma caixa de segurança. Tanto que quando você liga uma urna, porque nosso algoritmo de votação é muito simples, não é o americano, né? Aqui, quem teve 5 votos competiu com quem teve 10, com quem teve 30, o de 30 levou. Simples assim. Mas quando qualquer mesário ligou a urna, qualquer mesário sabe disso, a urna leva uns 8 minutos ligando, só aparecendo aqueles códigos ali que ninguém entende o que é. Ela está passando por todos os módulos de segurança. Então, meses antes da eleição, o que é que o TSE faz? Os desenvolvedores já vêm, né, atualizando esses módulos de segurança, e meses antes da eleição, no TSE, são convidados vários especialistas em TI para virem para o TRE, passam um tempo no TSE com esses desenvolvedores, estudando melhorias ainda mais de segurança para a urna e tentando burlar qualquer um desses dispositivos. Então, ficam reunidos, trabalhando, pessoas externas convidadas para tentarem burlar algum sistema até chegarem a um nível que, não, esse aqui está pronto. Isso se dá lembra quando a gente compra algum convite, assim, isso só fazer um parêntese aqui. Essa live de Caetano que teve agora para os candidatos, eu perdi, eu não comprei, mas eu vi que se você comprasse, você só ia receber seu ingresso no dia, para evitar fraude. Então, o tempo todo de preparação de urna do TSE, ele é curto. Por isso. Então, há um mês antes da eleição, esses sistemas, olha, há um mês antes da eleição, esses sistemas são lacrados, eu tenho que pegar essa sequência, lacrados, gerados os hashes e assinados digitalmente em cerimônia pública por várias autoridades.
Ou seja, nesse momento, a um mês da eleição, esses sistemas ficam lacrados, inacessíveis. Ninguém mais mexe. Para mexer, vai ter de todo mundo assinar isso tudo que eu falei com aquele nosso documentinho do hoje. Sim, desculpa, pode continuar, por favor. Não, aí pronto. Aí agora a próxima etapa são os TREs. Certo, ou seja, o processo de distribuição. Pode, por favor. Continuo? Pronto. Então, esses sistemas já estão lacrados, pronto. Aí vamos para a segunda etapa. Isso já há um mês foi lacrado, né? Então, os TREs têm um mês para preparar as mídias que vão que vão alimentar as urnas, que até agora são as caixas com as máquinas vazias. Elas não têm absolutamente nada. Então, há uma semana antes da eleição, há a cerimônia de preparação das urnas. Isso é feito aqui em Salvador. Vou sempre falar Salvador, porque é a que eu participei. É feito num depósito que nós temos lá no... Nós temos, não. Eu tinha. Lá na BR. É um depósito imenso que todas as nossas urnas da capital ficam lá. Então, os 19 cartórios, né, com todos os servidores de cada cartório, vão a uma semana da eleição para preparar essas urnas. Então, eu sou Zona 1, eu sou o chefe da Zona 1, isso, juiz eleitoral, todo mundo. Várias autoridades, OAB, fiscais de partido, comitê partidário, todo mundo, está todo mundo lá, é uma festa. Então, eu da primeira zona pego uma urna que não tem nada e eu insiro nela uma mídia que, neste momento, eu vou amarrar ela à minha seção 1. Então, ela vai ter os meus eleitores da seção 1 e os candidatos do meu município. Nessa eleição foi uma eleição municipal, então ela recebeu os candidatos de Salvador. Vou para a segunda urna. Então, quando eu vou para a segunda urna, eu já não posso dizer na segunda urna para ela ser a número 1. Porque a seção número 1 já foi queimada. Já está aqui. Então, no final, todas as urnas correspondem a uma seção de cada zona. O que é mais um item de segurança, né? Pelo que eu estou entendendo. Não, a segurança vem agora. Porque no momento que eu faço isso, é criado um código de correspondência. Esse código de correspondência tem a data e hora, o meu município, a seção, o patrimônio da urna, o patrimônio, o serial do flash que eu usei e um número randômico. Isso dá um número que a gente chama a correspondência. Então, essa correspondência é o retrato de tudo isso e um cálculozinho que é feito em cima desses dados todos. Então, depois eu tenho, por exemplo, eu tenho minha zona, tem 200 seções, foram 200 urnas. Então, eu vou ter 200 correspondências para transmitir para o TSE. Para quê? Para que no dia da totalização, quando o resultado sair de minha sessão, bater lá que esse resultado da seção 1, da zona 1, saiu desta urna que foi preparada, porque as correspondências vão bater. Se chegar lá um resultado de uma zona 1, da seção 1, que não for essa correspondência, esse resultado vai ser rejeitado. Então, isso é um motivo, é mais um fator de segurança. Continuo? Continue, por favor. Então, tanta elogio que você está recebendo aqui nos comentários. É sério, ainda bem que eu não estou lendo para não chorar. Então, o que é que acontece? Aí eu estou aqui pronta. Minhas urnas estão todas prontas e lacradas. A cada urna recebe uns 8 lacres. Qualquer compartimentozinho que possa ser aberto é lacrado por lacres feitos pela Casa da Moeda. Ele não pode ser retirado. Se ele for retirado, ele deixa resíduo na urna. Ele não pode ser recolocado porque acusa. Ele é feito pela Casa da Moeda. Então, essa urna é toda lacrada com uma numeração única. Ela é toda lacrada, toda fechadinha.
arrumei ela, fechei na caixa, arrumei lá. Estão prontinhas? O que é que acontece agora? Auditoria. É obrigatório fazer auditoria. Então chega o fiscal do partido X e diz assim, eu quero fazer auditoria naquela lá de cima. Desce. Aleatoriamente. Aleatoriamente. Bota aqui na mesa. Aí chega o fiscal do partido Y, eu quero aquela ali. A mais de baixo. Vem aqui para a mesa. Chega o da OAB, eu quero aquela do meio. Então, isso é obrigatório. E essa quantidade é, no mínimo, de 3 urnas e um máximo de 3% do número de sessões. Então, essas urnas, o juiz eleitoral reabre o compartimento de uma mídia e força uma votação. E as pessoas votam aleatoriamente, vão voltando, anotando lá nos seus controlezinhos. Quando finaliza a urna, isso leva uma coisa de meia hora no máximo. Votam, e aí quando encerra a urna, sai o BU. O BU é um cupom fiscal do mercado, supermercado. Exatamente, aquela bobinazinha. Quando sai aquele BU, confere que o resultado está batendo com o resultado que todo mundo está no seu papelzinho. Então, isso não tem nada a ver com segurança. Isso é um procedimento de auditoria para mostrar que essas 3 urnas funcionaram como deveriam ter funcionado. E essas urnas são desprezadas e novas urnas são preparadas para essas sessões. Isso está tudo em edital, tudo em resolução, para quem quiser melhorar os seus conhecimentos. E aí, isso é feito em todo o país. Essa auditoria é obrigatória. E está lá por quem? Pelos credenciados, pelos autorizados. É uma coisa bastante pública e consistente. Nossa, e bem complexa, né? Assim, para mim que sou leiga, inclusive na parte de informação, né, de tecnologia da informação e igualmente até a aquisição desse conhecimento, não sabia da tamanha complexidade e, obviamente, de tamanhas etapas que precisam ser passadas para que tenha essa segurança. Então, podemos dizer que o Brasil é um dos tops em segurança eleitoral? Deixa eu ler aqui uma frase importante. Se eu achasse, né? Aqui, achei. Os especialistas da área de segurança de TI defendem que não existe sistema inviolável. É só uma questão de disposição de recursos humanos e de tempo. E a gente ganha nisto. Em tempo, a gente arrasa, porque não dá tempo. Não dá tempo. E humanos, quem seriam os humanos? Externos ou os internos? Os internos tinha de ser um grupo quase que total, né? Porque quantas pessoas vão estar envolvidas nesse processo internamente? É impossível, porque se você junta 3 pessoas, você já não consegue ter o mesmo voto, né? Eu tenho meus 2 amigos que trabalhavam nós 3 em urna. Eu sou de um lado, um é do outro e o outro é nulo. Então, 3 pessoas já é difícil você, né, combinar, quanto mais tanta gente estranha, servidores, autoridades, né? Então, eu fico confusa quando se fala de fraude. Quem é externa ou interna? Eu acho que a gente está aqui fechando para os 2, né? Então, vamos lá. Isso é uma semana da eleição. Quer falar? Não, é só porque para ilustrar esse cenário foi o que aconteceu ontem à noite, né? O próprio ministro Barroso ele se pronunciou dizendo que a tentativa de fraude que aconteceu ela foi externa.
né? Que na verdade não foi Sim, na urna pontualmente, mas sim no sistema de exposição dos dados. sim, E sim, eu da acho que mais do que divulgação, nunca, exatamente a divulgação, divulgação, melhor, divulgação. Quer dizer, mais não do tem que nada a ver nunca, com nada. Tem nada a ver com a nada. segurança do voto está garantida. Nada, o processo todo. A divulgação é outra coisa. Então, vamos lá. Então, depois disso, as urnas estão preparadas, já foram auditadas obrigatoriamente. No sábado, o que é que acontece? As urnas continuam lá nesse depósito, tá? Aí, no sábado, essas urnas vão para os seus locais de votação. Só nesse momento elas vão para os seus locais de votação, ficam lá armazenadas em local fechado, trancado, com segurança policial, externa e etc. Mas no sábado também acontece uma outra coisa muito interessante, que é um sorteio para votação paralela. Votação paralela, eu vou explicar. Primeiro eu vou dizer. Então, são sorteadas 5 sessões da Bahia. Na Bahia eu sei que são 5 sessões. Uma é obrigatoriamente da capital e 4 do interior. E essas 5 urnas vêm para o TRE como tiverem de vir. De avião, de lancha, de ônibus, de carro, como tiver de vir. Mas essas urnas chegam aqui no TRE no sábado, porque elas vão sofrer a votação paralela. Vou explicar o que é. E essas sessões que vão fazer falta lá nos respectivos lugares, elas são refeitas. Outras urnas novas substituem esta, num processos próprios e seguros. Então, essa votação paralela consiste nisso. 7 horas da manhã do domingo, essas urnas vão funcionar como se fosse na sessão. Ela vai funcionar de 7 da manhã até as 17. As pessoas vão votar em cédulas. Elas votam em cédulas, fazem os seus 2 votos, vereador e prefeito, mostram isso às pessoas todas que estão lá, interessados, autoridades. É também um evento bem cerimonioso. O presidente do TRE, está todo mundo lá. Está todo mundo lá. É uma festa, mas essa era bem cerimoniosa. Então, a pessoa vota, mostra o seu voto, para todo mundo anotar, né, nos seus controles. Ela bota essa cédula na urna e ela digita à vista de todos o voto na urna. Isso é feito durante todo o dia, como se ela estivesse funcionando realmente na sessão. Então, isso acontece às 17 horas, quando encerra a votação. Essa urna de lona é aberta, as cédulas são contadas, né, como deve ser, e sai o BU da apuração dessas 5 urnas. E, para surpresa de todos, entre aspas, o resultado bate. Certinho. É uma surpresa. No Brasil, né? Infelizmente, Não, no Brasil. Sorrindo, mas nunca teve nenhum indício, nem um votinho a mais, nem a menos. Isso acontece há muito tempo, chamado votação paralela. Então, nós vamos para a nossa votação real, no dia da eleição. A urna é ligada, a urna é uma máquina de calcular ligada na tomada. Ela não tem Bluetooth. Não tem. Olivia, cabo ligado na tomada e um cabo ligado no terminal do eleitor. Que quando ele dá o ok, que dá o ok para o eleitor, que pode votar, abre lá a tela para ele votar. É só essa a comunicação que a urna ou se travou para todo mundo? Nenhuma mais. Então, aqui. É impossível. Aí vão dizer, tem gente que diz, mas quando você digita o 80, será que a urna não está contando como 90? Deve estar tentando reconectar aqui. E na votação paralela ninguém pegou normal, isso? Que bom. Ou é só nessa urna que está acontecendo isso? E a foto... E a foto que apareceu, né? É confuso, porque a foto apareceu direitinho. É uma coisa meio... Tem eleitor que sai dizendo...
eu votei um número e apareceu outra foto. Aí ligam, como a gente deu suporte, a gente dá suporte. Aí eu digo, é mesmo? Mande votar. E aí, foi normal? Foi. Mande outro. Foi normal? Foi. Agora, segura esse eleitor que falou isso, segura ele aí. Porque ele vai abrir um processo alegando tudo isso para um juiz eleitoral. Isso vai ser apurado. Procure o eleitor, já está lá na esquina, correndo. Porque não existe, não existe. Como é que isso só aconteceu com um? Ela não está mais não, né? Raposo? Ela não está não, né? Vá lá, meu. Ela não está aqui. Ô, gente, eu falo, desde que hora tá assim? Olivinha, é o seguinte, Lá, vou te interromper, só porque a minha conexão aqui não tá Tô aparecendo. ouvindo, Eu tô né? conseguindo, inclusive, projetar você no meu computador. E eu estou te vendo e estou te ouvindo. Tá tudo me Mas eu ouvindo? não estou conseguindo te acompanhar aqui Mentira. pelo celular. Tá aparecendo bolinha aqui girando. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar Eu continuo? aqui essa live. Deve estar normal para todo mundo, mas para mim não tá aparecendo e eu não tô conseguindo ouvir. Eu vou fechar aqui a live, vou reiniciar. A todos os 30, até porque a gente já está chegando no finalzinho, já está aqui 40 e poucos minutos. Que horas já são? Aos que estão aqui Já são. participando, Que horas eu são, Michelle? vou pedir para que vocês retornem junto com a gente. Já? Porque ainda tem algumas perguntas e também quero trazer as perguntas de vocês para a gente complementar as nossas informações. É só uma questão de sistema mesmo. Eu só vou reiniciar aqui e a gente recomeça. Rapidinho.